Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Sabemos que Deus está no controle, que nada foge do controle de Deus, né? Nós hoje, para a honra e glória do Senhor, continuo falando para os irmãos, tá? Se puder, tá enviando cobertores e casacos para o povo do sul, né? Vamos estar orando por eles também em nome de Jesus. E hoje nós vamos entrar é, no capítulo 9 de, de Lucas, tá? No capítulo 9 de Lucas. Deixa eu ver aqui. 9999. Eu, hein? Cadê o 9? Ué. Deixa eu achar o 9 aqui, gente. 9. Aqui no 9 está falando sobre a missão dos 12 apóstolos. O que que eles iam fazer. Aqui está falando assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Deus também nos deu essa autoridade para orar e expulsar os demônios em nome de Jesus e também orar para os enfermos eles serem curados, tá? Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu sou evangelista Patrícia, muito bom dia para quem está aí, boa tarde, né? Então aqui, gente, a mesma autoridade que foi dada lá no passado é dada para nós hoje. Me segue lá. E aqui tá falando assim: então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: nessa viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. O que eu entendi aqui, que só uma túnica do corpo, que era para eles levar. E aqui, e eles falaram assim: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa de quem vocês forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como um sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando os doentes em nome do Senhor Jesus, expulsando os demônios também. E aí, gente, enquanto os discípulos estavam fazendo isso, aconteceu que Herodes estava com dúvida. Herodes, o governador da Galileia, tudo no mesmo, assim, na mesma época acontecendo, né? Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que era João Batista, alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido e outros ainda que uns dos amigos dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem será este homem de quem eles estão falando? E Herodes procurava saber quem era Jesus, porque ele mesmo mandou cortar a cabeça de João Batista quando a filha de Herodias dançou para ele, e ele ficou tão encantado que falou que ela podia pedir o que queria. E ela pediu a cabeça de João Batista na bandeja. Aí, dentro desse mesmo contexto também entra Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus o recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Então, anoitecendo,
E por isso os 12 apóstolos disseram a Jesus: mande essa gente embora, Jesus. Eles podem ir para o povoado e sítios que ficam por perto daqui, e lá eles vão encontrar o que comer. Lá eles vão encontrar o que comer. Manda eles embora, Jesus. É, e Jesus respondeu assim: deem vocês comida para eles. E aí os discípulos falaram: que é isso, Jesus? Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá e compre comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Separem as pessoas em grupos de mais ou menos 50 pessoas. E os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças por eles, e depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos seus discípulos para que distribuíssem para aquela multidão, para aquele povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, muito satisfeitos mesmo. Os discípulos ainda sobrou gente. De 5 pães e 2 peixes ainda sobrou. Eles ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Olha como que Jesus multiplica, né? Que bênção, glória a Deus. E Senhor, Ele é o Deus da multiplicação. Ele multiplica, basta a gente acreditar. E aqui acontece também a afirmação, no capítulo 9, a afirmação de Pedro. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é o Elias, que é um dos profetas que ressuscitou. E vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro respondeu: você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aí ele teve essa visão e estava certa, né? Já depois Jesus fala da sua morte, da sua ressurreição aqui no capítulo 9. Jesus proibiu que os discípulos contassem a qualquer pessoa a respeito da sua morte, porque ele falou que o Filho do Homem teria que sofrer, né? Ele sofreu muito. Ele era rejeitado pelos líderes, pela liderança da lei, né? Os principais da lei dizem que guardavam a lei, mas rejeitou Jesus. Ele, pelos chefes de sacerdote, pelos mestres da lei, e que ele seria morto e no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer me seguir, que esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Se alguém quiser seguir Jesus, tem que esquecer os seus próprios interesses, tá? Tem que negar os interesses da carne e seguir a Jesus. É assim até hoje, amados. Por isso que muitos abandonam. Não é fácil servir a Jesus, mas é produtivo, é gostoso, é muito bom. Eu nunca me arrependi de estar seguindo Jesus. Eu quero seguir Jesus até o dia que ele falar assim: chega de viver na terra, porque eu não sou daqui. Aleluia, é muito lindo, né? Aqui ele falou assim: pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento,
então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa. Quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Aqui está falando que algumas pessoas não iam ver o reino de Deus. O que eu sinto, o que eu sinto de revelação de Deus, irmãos, é quando Jesus Cristo, ele morreu ao terceiro dia. Ele ainda ficou por 40 dias na terra, ele orientou os discípulos, conversou com os discípulos, e depois ele foi assunto ao céu. Só Jesus, Maria não foi. Maria morreu normal e tudo, tá, gente? É mentira essas coisas que eles falam dela por aí. Ela é uma pessoa consagrada a Deus, foi uma pessoa consagrada a Deus, mas não é para ser adorada. Gente, procura entender, porque senão você vai perder a salvação por adoração a Maria. Deus não mandou adorar Maria. Aí Jesus falou assim: olha, vocês não vão morrer sem ver o reino sendo estabelecido aqui na terra. Aí você pensa bem, falou isso com os discípulos. Aí eu fiquei pensando, isso eu creio que foi uma revelação que o Senhor me deu. Se eu estiver errada, que o Senhor não aceite. Em nome de Jesus, estou falando aqui debaixo do temor do Senhor. Quando ele falou assim: convém que eu vá para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Porque cada pessoa que aceita Jesus, o reino de Deus é estabelecido dentro dela. E os discípulos chegaram a ver esse reino ser estabelecido dentro deles. Porque antigamente Deus não habitava em homens. Ele habitava em tabernáculo, ele habitava em outros lugares, né? Ele habitava, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, nós nos tornamos santuário de Deus. Mas para ser santuário de Deus, eu tenho que negar a mim mesma. Deus não vai habitar em pessoas que falam nome feio, que planejam planos maus, que roubam das pessoas gananciosas, pessoas que provocam divisão entre as pessoas. Não, negue a si mesmo. Aqui tem que negar. E depois, gente, lá no Monte da Transfiguração, aqui também fala de Jesus, Moisés e Elias. Jesus levou, mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte para orar. Enquanto orava, o rosto de Jesus mudou de aparência, ficou transfigurado, ficou sua aparência, a sua roupa ficou muito branca e muito brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele, que eram Moisés e Elias. Muitos acreditam que no final dos tempos, essas 2 testemunhas que falam lá no Apocalipse, muitos falam, né, que vai ser Moisés e Elias. Mas vamos aguardar, né, gente? Que tem muita coisa que a gente ainda não consegue saber totalmente da palavra de Deus. E tem coisas que nós vamos saber só quando nós estivermos lá no reino dos céus. E aqui as roupas de Jesus ficou branca, brilhante. De repente, 2 homens apareceram, Moisés e Elias. E ali começaram a falar com ele, que eles estavam cercados por brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer e tudo. Pedro e seus companheiros, sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Deus. E eles ficaram extasiados, né? Já pensou? Acordar e ver a glória de Deus? É de ficar extasiados. E quando aí Pedro e seus companheiros viram, né? Viram também a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse. Pedro
Deu uma mancada aqui e deu outra depois também. Acho que, acho que ele deu, ele deu umas 3 mancadas ou mais, né? Aí ele falou assim: Mestre, mestre, o senhor quer que faça 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias? Aí Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e cobriu. E os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: escute, falou assim: este é o meu filho escolhido. Como se diz? Deus falou: não é Moisés e nem Elias, é Jesus. É Jesus, né? Aí ele falou assim: este é o meu filho, meu escolhido. Escute o que ele disse. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Então Deus mostrou que o plano era com Jesus e Jesus é o único Deus. Moisés não era Deus e nem Elias, sabe? Deus escondeu o corpo de Moisés, né? Não sabemos onde que está, ninguém sabe. E Elias foi arrebatado, foi levado ao céu. Aí os discípulos ficaram calados naquela ocasião e não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. Ainda no capítulo 9 acontece a cura de um menino, né? Quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio deles começou a gritar: Mestre, peço pelo meu filho único, tem um espírito mau que está tomando posse do meu filho, ele pula no fogo, o espírito maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi os discípulos para orar, para expulsar, mas ninguém expulsa. Me ajuda, meu mestre. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse o homem: então ele disse ao homem: traga seu filho. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio jogou ele no chão. Então Jesus deu uma ordem àquele espírito mau e curou aquele menino e entregou ao Pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus sobre a vida de Jesus. Sobre Jesus. Jesus fala outra vez da sua morte aqui, entrando de novo aqui, ainda no capítulo 9. Ele fala da morte. Eu estou lendo Lucas capítulo 9. Ele fala da morte. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Filho do Homem quer dizer Jesus, tá? Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Eles ouviram Jesus, não entenderam, mas também ficaram com vergonha de perguntar. E depois, agora, ainda no capítulo 9, os discípulos começaram a conversar porque eles queriam saber quem era o mais importante. Sobre qual deles que estavam com Jesus que era o mais importante. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e pôs ao seu lado. Aí disse: aquele que por ser meu seguidor e receber esta criança, está recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vós, esse é o mais importante. Aquela pessoa que é mais simples, mais humilde, essa é a mais importante. Continuando ainda em Lucas capítulo 9, quem não é contra vocês é a favor de vocês. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônio pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos porque ele não recebeu essa ordem. Ele não faz parte do nosso grupo. E Jesus foi e falou assim: olha, então Jesus disse a João e os outros discípulos: não o proíbam, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Você está fazendo em nome de Jesus,
Vamos fazer em nome de Jesus. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem à frente. No caminho eles entraram em um povoado da região da Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, não aceitaram Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas. Porém, Jesus virando-se disse para eles, e os repreendeu. Então ele e seus discípulos foram para o outro povoado. Falou assim, não, vai fazer isso não, deixa para lá. Algumas pessoas queriam seguir Jesus, também aqui no capítulo 9, né? Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse, as raposas têm as suas covas e os passarinhos os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, onde descansar. Aí ele disse para o outro homem, vem comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então, muitos ensinamentos aqui nesse capítulo 9, eu amei, eu gostei, nós vamos continuar aí, é enorme, gente, mas nós temos que sentir prazer de ler a palavra do Senhor. Então, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. Não olhe para trás, siga Jesus de Nazaré.